Eu quero contribuir no debate, colocando algumas coisas que a Sônia não colocou, porque ela já me contemplou também em relação à parte dos concursos, né? O Estado brasileiro ele tem buscado cada vez mais entregar mais para a população, mas reduzindo seus quadros, né? Então, uma hora a conta não fecha, né? Então, a gente tem que ter realmente a reposição do quadro dos servidores, tanto na esfera municipal, estadual, federal, para melhor servir, né? Melhor prestar o serviço. Eu fiz uns rascunhos aqui da fala, mas na questão da... Eu vejo assim que os servidores públicos, hoje, nas suas reivindicações, nessas pautas, tem a questão do macro e do micro, né? A gente tem que olhar o Brasil como um todo e depois um pouco para a gente aqui a nível de Ceará ou a nível de cada carreira. A nível macro, eu preciso alertar, né, uma luta que a gente sempre vai ter, a gente sempre acha que vai conseguiu derrotar, conseguiu superar, mas ela sempre volta, sempre é o fantasma da reforma administrativa. É, Na última vez agora, a gente conseguiu, via fórum, via a união com outras entidades do serviço público, travar o andamento da reforma administrativa, que eu chamo da reforma do Pedro Paulo, né, que é o deputado que capitaneou essa proposta de reforma administrativa, que realmente era a nível de entregar mesmo, sucatear totalmente o serviço público, com o argumento de melhoria, de maior eficiência, mas era uma eficiência voltada para o terceiro setor, para o mercado, né? Não para a população. Então, é incondizente. Né? E, nesse sentido, sempre tem voltado, inclusive, à tona no Congresso, na mídia, de que essa reforma, em algum momento, pode ser pautada novamente. Uma reforma que não foi construída com a classe trabalhadora, não foi construída com o funcionalismo público. E eu falo isso porque a gente não se furta de debater a reforma administrativa. Eu acho que o serviço público tem que entender que há algumas coisas nas normativas, na legislação, que realmente precisam ser mudadas, precisam ser melhoradas, porque eram reflexos do seu tempo e hoje não condizem mais. Mas o serviço público, o servidor, tem que ser escutado, tem que estar na mesa elaborando essa reforma. Não é só meia dúzia de pessoas da Faria Lima ou do Congresso que vão conseguir fazer isso. Então, a gente tem que ter isso bem pontuado e que a reforma, como é proposta pelo Pedro Paulo, não deve nem caminhar. Eu acho que a gente tem que estar sempre alerta, mais uma vez, com essa questão. Uma outra coisa que eu acho que vai de encontro exatamente com o que a Sônia colocou é o PL 1893 desse ano, do deputado, da relatoria do deputado André Figueiredo, do PDT, aqui de Ceará, inclusive, que vai finalmente regulamentar a Convenção 151 da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção, se não estiver errado, dos anos 70, final dos anos 70, que nunca andou a nível de Brasil, né? E finalmente o atual governo, o governo Lula 3, encaminhou ao Congresso e assim está andando em regime de urgência, que esse PL, que futuramente espero vire lei, e nela vai fortalecer o serviço público via a luta sindical. Os sindicatos e associações estarão mais fortes, eles terão uma liberação para exercer as atividades sindicais com maior veemência, e a gente sabe que sindicato forte é a categoria forte, é o serviço público forte. Então, a gente tem que buscar que esse PL ande e dialogar com os deputados, os senadores, o Congresso, para que ele tramite da melhor forma e da forma mais rápida possível. Também nesse PL, ele vai tratar o que a Sônia muito bem pontuou, a questão da negociação coletiva, a negociação anual. Nesse sentido, é a famosa data base, né?
No projeto, ele coloca que todo ano, todos os entes federativos, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, terão que fazer as negociações com as entidades representativas do serviço público. Então, todo ano, aí isso ficou em aberto, e eu até entendo o legislador nesse ponto, mas todo ano a gente vai poder pleitear melhoria salarial, ou melhoria de condição de trabalho, ou alguma melhoria na carreira. Então, isso é primordial para que o servidor se sinta valorizado, que muitas vezes, inclusive, eu posso falar em nome da minha categoria, a gente passa 7 anos sem negociação alguma, ficamos na geladeira 7 anos. Nosso poder aquisitivo caiu demais, e aí a gente ainda não conseguiu recompor totalmente, mas houve uma recomposição no governo Lula 3. Então, acho que a gente tem que buscar que esse PL ande, todas as entidades sindicais, todo o serviço público deve buscar que esse PL ande, acompanhe e faça ele virar lei de fato. E, por fim, para dar esse preâmbulo, na questão do macro, a gente tem que debater a jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho, tanto a nível público e a privado, que é o que está sendo pautado hoje a nível da esfera privada, né? Que é o fim da escala 6x1, mas por que é importante a gente estar nesse debate? Porque é uma melhoria para a sociedade, é uma melhoria para a economia, e também abre as portas para a gente debater a nossa melhoria de jornada de trabalho. Para algumas carreiras como a minha, tem muitos servidores que estão nas 40 horas, podendo estar trabalhando 30, entregando melhor serviço público, ou da mesma forma, sem ter prejuízo algum. Né? Até o próprio Estado ganha com economicidade, o servidor vai ter maior qualidade de vida. Então, é uma coisa importante. E é importante a gente pautar a escala 6x1, porque não é só um aceno para a sociedade. A gente sai dos nossos muros, das nossas salas, dos nossos atendimentos, e vai estar junto com o povo, vai estar junto com a população. E a população vê isso, nota, e aí ela vai poder também abraçar os servidores públicos. Porque, infelizmente, ainda tem muito aquele discurso, aquele argumento de que servidor público é marajá, servidor público é prejuízo, e não entrega o que deveria, o serviço público é sucateado, e esse argumento não pode existir mais. Então, só para concluir, eu acho que a gente tem que andar como coletividade, a gente tem que buscar de antemão essas pautas. Obrigado.